Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E nós vamos trabalhar um pouquinho agora nessa parte. Nós temos, irmãos, vou aqui ajeitar primeiro. Nós temos mais 3 encontros apenas para a gente finalizar, então, essa parte da pneumatologia, que é o estudo mais amplo, mais técnico, o termo mais técnico que nós utilizamos, mas assim, a doutrina do Espírito Santo, que tem sido esse tema dessa nossa última série doutrinária, e a gente tem feito uma caminhada nos últimos encontros nossos, e nós temos apenas mais 3 terças agora, e eu quero então me deter um pouquinho nessa parte final do nosso estudo, para tratar sobre a questão do fruto do Espírito. Nós já abordamos um pouco sobre os dons, e como é bom, irmãos, quando a gente tem uma teologia coesa, quando a gente tem princípios hermenêuticos iguais, semelhantes, porque o nosso entendimento, a nossa compreensão, ela não fica permeada por dúvidas, por questionamentos. Não sei se os irmãos recordaram, mas eu lembro que eu olhei até para a Tabita na hora, porque estava aqui na minha frente, mas quando o pastor Renan, no domingo pela manhã, falava sobre o texto de Números, e falava sobre aquele momento em que Moisés disse: tomara todo o povo profetizasse. E aí a gente trabalhando aqui sobre a questão dos dons, eu mencionei que essa é uma palavra, uma oração, uma prece que Moisés fez muitos anos antes, que Joel especificou e que cumpriu aonde? Em Atos capítulo 2, no Pentecoste. Então, ele caminhou nessa direção, tocou nesse ponto, muito semelhante àquilo que a gente vem tratando aqui. Então, o que é isso, irmãos? É a mesma hermenêutica, mesmos princípios de interpretação bíblica, a mesma teologia que a gente está solidificado, muda a apresentação, muda o estilo do pregador, do orador, porque é natural isso acontecer. Mas o teor, o conteúdo, ele é o mesmo. E aí, como é bom quando a nossa igreja, a gente congrega numa igreja que há essa coesão. Por isso que eu fui, irmãos, tão criterioso durante esse tempo em que passei aqui com os irmãos em relação ao púlpito da igreja, no sentido de sempre procurar convidar pastores, pregadores presbiterianos. Não que a gente não tivesse, e eu não tivesse inclusive amigos batistas, congregacionais, que trouxessem uma palavra abençoada também para a gente, mas eu sempre dei essa ênfase, nessa vertente da teologia reformada, trazendo sempre pastores presbiterianos, para que a igreja justamente criasse, construísse essa identidade. E isso é bom, irmãos, porque vai fazendo com que as pessoas migrem de um lugar para outro, mas às vezes não tenha tanta dificuldade na vida congregacional. Hoje eu recebi uma ligação de um presbítero lá da primeira igreja de Patos, e ele disse assim: pastor, o senhor conhece pastor fulano de tal em João Pessoa? Eu disse: conheço. Ele disse: olha, tem um membro da igreja dele que está vindo residir aqui em Patos, e ele recomendou que fosse para congregar na primeira igreja, porque soube que o senhor está indo para lá. Então fez referência à sua ida. Então, irmãos, o que é isso? É o sinônimo de que a gente fala uma linguagem só. A gente está dentro do espectro aí de conhecimento chamado de teologia reformada. E aí a gente não destoa. Se você estiver aqui em Monteiro, você vai ouvir isso. Se você for para Patos, você vai ouvir isso. Se você for para João Pessoa, vai ouvir isso. Se você for para São Paulo, vai ouvir isso. Se você for ouvir John Piper, Mark Dever, lá na América, você vai ouvir isso. Então, essa é a convicção que nós temos.
não é, irmãos? E a gente precisa ter essa identidade, porque muda o pregador, mas o teor, o conteúdo tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. E os irmãos têm que ser exigentes nesse sentido, de que aquilo que nós cremos, e aí não é o que eu creio apenas, é o que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, né? Aquilo que nós cremos é a teologia reformada, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada. Quem destoa, aí precisa ou reaprender, porque às vezes há pessoas que não compartilham daquele pensamento porque ainda não foram ensinadas. Tem pessoas que não é por maldade, é porque aprenderam errado, não é? E aí cabe justamente o processo de docência, de ensino. E outros não. Outros realmente têm aquelas convicções, não abrem mão delas e muitas vezes misturam e complicam a vida congregacional, a vida da igreja, porque a igreja ela precisa ter a sua identidade teológica doutrinária. E aí a gente trabalhou um pouco sobre essa questão dos dons, porque essa é uma questão muito tensa, não é? Onde há vários posicionamentos, até mesmo às vezes até no aspecto da vida congregacional. Eu creio, eu não creio, não é? E a gente então trabalhou um pouquinho vendo o que é a ideia do culto e vendo que a ênfase do culto é na compreensão, na inteligência, na capacidade de entender o que está sendo feito ali, certo? Mesmo, irmãos, aqui eu vou abrir esse parêntese, mesmo que você tenha essa visão um pouco mais contemporânea dos dons, no sentido de acreditar que os dons extraordinários, dentre eles o dom de línguas, ainda continua vigorando, precisa, no mínimo, entender que no culto público não cabe a manifestação dele. No mínimo, precisa entender que na hora do culto público não cabe a manifestação dele, nem no banco, nem muito menos no microfone. Por quê? Porque se pressupõe que o culto público, tanto os já alcançados pela graça de Deus, como os incrédulos, eles devem compreender aquilo que está sendo feito. Para que aqueles que vão ser habitados pelo Espírito Santo vejam o cheiro de vida do Evangelho, e aqueles que rejeitarem o Evangelho vejam o cheiro de morte. Porque o Evangelho, quando pregado, é para salvação e para condenação. Ele tem essa dupla aplicabilidade. O Evangelho, quando pregado, é para salvação e é para condenação. É isso que está lá no texto, inclusive, mais clássico que a gente cita. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto continua. Porém, aquele que não crê já está condenado. Então, o Evangelho, ele serve para salvar e ele serve para condenar. É cheiro de vida e é cheiro de morte. Então, é esse entendimento que a gente precisa ter, que a gente precisa compreender. Muito bem, irmãos, vamos abrir Gálatas. Então, a gente fez uma caminhada aí, não é, sobre a doutrina do Espírito Santo, nessa jornada última nossa, e agora a gente entra nessa reta final, vendo sobre o fruto do Espírito. É claro, irmãos, que a teologia, a doutrina do Espírito Santo, ela é extensa, nós passaríamos aqui um ano estudando, se porventura nós quiséssemos fazê-lo, mas o nosso propósito nessa parte é mais termos uma visão mais ampla, mais geral e equilibrada a respeito da ação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 é o texto clássico, né, que nós lemos a respeito do fruto do Espírito, quando o apóstolo Paulo então nos traz aí a citação, não é, do fruto do Espírito. Vamos ler juntos a partir do versículo de número 16, porque a gente lê as obras da carne e depois a gente lê o fruto do Espírito. Vamos lá? Digo, porém, andai no Espírito
e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, nosso interesse, ele é aguçado quando algo extraordinário, incomum ou espetacular acontece em nosso meio. Nós somos ávidos por coisas extraordinárias, espetaculares. Elas nos chamam mais a atenção. E aí, é claro que os cristãos, eles são atraídos, né, especialmente as manifestações extraordinárias da presença de Deus. Eu fico me recordando, especialmente no Antigo Testamento, quando a gente vê vários e vários episódios em que Deus se manifesta de uma maneira muito extraordinária, como aquilo ali era marcante e era interessante. Não é? Alguém foi a Aninha que me perguntou até sobre a questão da Sassa, né? Terça-feira, o que era que significava o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? A Sassa. E aí eu fiz referência àquele momento de Moisés, quando ele está lá no deserto e o Senhor vem até Moisés, né? Ele pastoreando as ovelhas do seu sogro, e o Senhor vem até Moisés, né? E há todo aquele momento. Diz que o arbusto, né, que tinha ali, ele queimava, mas não se consumia, né? E Deus então ali fala com Moisés, dando a ele uma vocação, um direcionamento. Olha, Moisés, você vai regressar ao Egito e lá você vai ser o guia, o líder que vai conduzir o meu povo até a terra prometida. A gente vê aquele episódio lá em Êxodo 20, quando o Senhor vem até o povo, fala por intermédio de Moisés, antes de dar as tábuas da lei, e diz que o monte fumegava, não é? Havia uma fumaça, uma nuvem. A gente vê aquele momento em que Deus fala com o profeta Elias, não é? Enfim, vários e vários momentos, não é, dessas manifestações extraordinárias e da presença de Deus, né, do poder de Deus, e muitas vezes nós vivemos ainda assim ávidos por essas manifestações. Não à toa, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, Paulo diz que alguns pediam o quê? Sinais e prodígios e milagres, para que pudessem naturalmente compreender e entender e crer que ali havia o quê? A presença real de Deus. Então, nós seres humanos, irmãos, somos muito ávidos por essas manifestações espetaculares, extraordinárias da presença de Deus. E por causa disso, muitas vezes nós focamos o nosso olhar nos dons e nos esquecemos do fruto. Nós focamos a nossa atenção nos dons do Espírito e nos esquecemos do fruto. E aí eu me recordo da expressão de Paulo que a gente trabalhou por 2 terças consecutivas. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que, se eu não tiver amor, de nada
adiantará. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua entre os pobres, se eu não tiver amor, nada me aproveitará. Então percebam que Paulo, com esse texto, irmãos, está mostrando a total inutilidade, eu diria até assim, prefeito da comprovação da nossa espiritualidade, da nossa piedade, a total inutilidade dos dons espirituais sem que o fruto evidencie, comprove a manifestação verdadeira daqueles dons. O que eu quero dizer aos irmãos, e o que eu estou pontuando aqui, não é que Deus não se manifesta através dos dons espirituais e que eles não são importantes. É que muitas vezes nós corremos o sério risco de, por essa avidez pelo extraordinário, pelo incomum, pelo fora do normal, nós nos esquecermos do ordinário, do comum, mas do que evidencia de fato a nossa piedade, a nossa devoção a Deus, que é justamente o fruto do Espírito. O principal alvo do Espírito Santo é aplicar os frutos do Evangelho. O principal papel, a principal função, irmãos, alvo, objetivo do Espírito Santo é aplicar os frutos do Evangelho, que nos capacita a vivermos e a obedecermos os mandamentos do nosso Deus. De modo que o maior sinal, preste bem atenção nisso, o maior sinal do progresso de um crente nas coisas de Deus não é a manifestação espetacular de seus dons, não importando quais sejam eles. Veja bem, o maior sinal de progresso de um crente nas coisas de Deus não é a manifestação espetacular de seus dons, não importando quais sejam esses dons, quais sejam eles. O que é que essa frase, irmãos, nos faz pensar? É que a performance humana, ela não impressiona Deus. A performance humana, ela não impressiona Deus. Porque Deus vai muito mais profundo, vai mais além do que a performance, do que a demonstração externa, do que a manifestação visível e palpável. E o texto que a gente sempre recorre para falar sobre esse conhecimento profundo que Deus tem de cada um de nós, é quando nós nos recordamos daquele momento em que Samuel estava escolhendo o sucessor de Saul. E quando Jessé coloca todos os seus filhos ali, mas o pastorzinho de ovelhas fica lá no campo esquecido. E por último é que vem ele, quando Samuel diz: é esse que o Senhor tem chamado. Porque Deus não vê como o homem vê o exterior e Deus vê o interior. Então, irmãos, nós deveríamos nos preocupar não com a manifestação dos nossos dons, e nem deveríamos nos impressionar com a manifestação dos dons de outras pessoas, para a partir daí colocarmos uma pecha, um rótulo. Esse é devoto, piedoso, piedosa, mulher de oração, e esse não. Porque os nossos rótulos, eles são construídos muito mais nessa visibilidade que nós damos ao que Deus nos capacitou, do que propriamente no nosso caráter, no nosso fruto, na nossa evidência diária. Alguém pode ser um bom pregador, pode ser um mestre, pode
desenvolver vários e vários outros dons, mas ao mesmo tempo não ter em sua vivência maturidade cristã. O propósito, irmãos, da nossa vida e da vida cristã é alcançarmos maturidade espiritual. E o que é maturidade espiritual? Os irmãos poderiam sugerir aí algumas respostas para mim? O que é maturidade espiritual? Isso, também é um dos aspectos da maturidade espiritual, é quando nossa vida com Deus não depende de outrem, não é? O que mais a gente poderia dizer como maturidade espiritual? Crescimento, né? Espiritual. O que mais? O que a gente poderia dizer que alguém é maduro espiritualmente? Com o exemplo, né? Com o testemunho público, isso. O que mais? O que é mais maturidade cristã? Quando você diz assim, fulano é uma pessoa madura. Isso. Uma pessoa que foi vivenciando, não é, Maurício, experiência, e essas experiências foram fazendo essa pessoa aprender, crescer, não é? Maturidade cristã é tudo isso aí que os irmãos falaram, não é? Maturidade cristã é você ser isento, imunizado de passar por problemas, por lutas, por dificuldades. Isso é maturidade cristã? Não. A maturidade cristã é justamente a demonstração da atitude que glorifica a Deus diante das dificuldades que a gente passa, diante dos reveses que a gente vivencia em nossa existência. Então isso é uma pessoa madura também, isso é uma pessoa que cresceu, que aprendeu. É quando nós olhamos para o nosso passado, olhamos para os anos e pensamos assim, quantas coisas que eu cometi erradas lá no passado, mas que eu não estou mais cometendo no presente. Isso é maturidade, isso é crescimento, isso é a vivência de experiências da vida que vão fazendo com que a ação de Deus, né, também da palavra, do Espírito Santo, fazendo com que a gente vá tendo essa solidez de a nossa fé não ser abalada por outras pessoas, da gente não esmorecer na nossa jornada por causa de problemas e dificuldades internas na igreja ou externas. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Então a maturidade não está atrelada, irmãos, à idade, que eu queria chegar nesse ponto. A maturidade não está atrelada à idade. Às vezes a idade passa, mas nós continuamos meninos, crianças, espiritualmente falando. Não sabemos lidar com as várias circunstâncias em que nós estamos inseridos. Então, o propósito da nossa vida é que a gente possa amadurecer. Mas aí não é aquele amadurecimento pejorativo, né? De tão maduro que apodreceu e caiu. Não é nesse sentido. Não é no sentido de que a gente foi cada vez mais se assemelhando a Jesus, crescendo na nossa vida, de modo que nós já não reagimos ou agimos conforme nós agíamos outrora quando éramos gentios, ou quando éramos crianças ainda. Que tem solidez, que tem sabedoria, não é? Para lidar com as várias circunstâncias da vida. E, irmãos,
como é que nós seremos avaliados no final da nossa vida? Como é que nós seremos avaliados? Ou o que nos preocupa no término da nossa vida, no término da nossa jornada? Como é que nós estamos construindo esse legado passado, não é? Ou para o passado, ou para as pessoas que virão atrás de nós? O que é que nós estamos deixando? O que a gente precisa entender é que nós seremos avaliados no final da nossa vida, queridos, não pelos dons que nós manifestamos, mas pelo fruto. No final da nossa vida, da nossa jornada, nós seremos avaliados não pelos frutos, não pelos dons, pelas habilidades, mas pelo fruto. Esse é o critério do final da nossa vida e do final da nossa jornada. Eu fico observando o apóstolo Paulo escrevendo a última carta dele. Os irmãos sabem que a última carta de Paulo é 2 Timóteo. Paulo está numa masmorra, está preso em Roma, mais à frente um pouquinho vai ser morto. E aí Paulo escreve a sua última carta ao seu filho pastor Timóteo. E ele trata de alguns pontos ali. Aí lá no final da carta ele vai tratar dele. E aí ele diz assim: o tempo da minha partida está se aproximando, está chegando. Eu já estou prestes a ser oferecido por libação. Paulo traz um conceito lá do Antigo Testamento, de sacrifício. E eu estou pronto. Aí ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo volta-se para o final da sua vida, irmãos, para aquilo que ele é um crente em Jesus. Ele é um servo de Deus, ele é um combatente, um soldado, que não se envolveu em negócios desta vida, mas que tinha o propósito de satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o convocou. Então, Paulo, no final da sua vida, irmãos, não está olhando para os grandes feitos que Deus fez através da vida de Paulo. E aí, quando a gente olha, Deus fez muita coisa através da vida de Paulo. Ele não vai citar os grandes feitos, as igrejas que ele plantou, os milagres que através dele, Deus naturalmente fez. Não, Paulo vai voltar para o seu coração, para dizer assim: eu estou frutificando, eu estou terminando a minha vida com frutos, com fé. Aí ele vai dizer assim, falar de João Marcos, que João Marcos tinha abandonado ele lá naquela disputa com Barnabé. E aí ele diz: me manda João Marcos, porque João Marcos agora me é útil. O que é que o coração de Paulo estava? Cheio de perdão, fruto. Estava em paz. Irmãos, nós precisamos entender que nossa vida, o término da nossa vida, será avaliada pelos nossos frutos e não pelos nossos dons. Por mais talentosos e habilidosos que possamos ser, mas o que fica mesmo na mente, na memória, como exemplo, como inspiração, é aquilo que nós somos. Paulo fala aqui em Gálatas, irmãos, sobre andar no Espírito, não é? E ele começa sempre trazendo. É interessante que a gente viu isso a gente tem visto isso no estudo da primeira carta de Pedro. A gente viu isso estudando Colossenses, não é? Os autores bíblicos, eles sempre fazem essa distinção, né? Outrora vocês viviam como gentios. Aí ele descreve, né? O gentio vive assim, dessa maneira, tal. Agora vocês não são mais gentios. Vocês devem viver desta maneira. É a mesma coisa aqui. Paulo diz, vocês andavam outrora assim.
produzindo as obras da carne. Mas agora que vocês estão no Espírito, há um fruto a naturalmente ser produzido. O que é interessante, irmãos, a gente perceber primeiramente, é que andar no Espírito é um mandamento, é uma ordenança. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós somos chamados a andar no Espírito, não é? E isso não significa que nossa tarefa primária, queridos irmãos, é seguir misticismos, não é? Esse subjetivismo que muitas vezes impera, não é? Em nossa época, em nosso tempo, mas é justamente nós manifestarmos o fruto do Espírito, não é? O fruto do Espírito. O Dr. R.C. Sproul, ele conta uma história que eu achei interessante, quando ele diz que o Dr. R.C. Sproul é professor de seminário há muitos anos, e ele diz que inúmeros alunos muitas vezes perguntam a ele o seguinte: Dr. Sproul, como eu me torno mais espiritual? Ou como posso me tornar mais dotado? E ele disse que ouviu apenas um aluno perguntar a ele: como posso me tornar mais justo? Percebe? Ele está dizendo o seguinte: diante de tantos anos ensinando num seminário, a pergunta mais recorrente dos alunos é como se tornar mais dotado, mais habilidoso, mais talentoso. E ouviu apenas de um aluno perguntar como se tornar mais justo. Porque essa é a nossa primeira preocupação. É como nos tornarmos mais habilidosos, mais talentosos, mais dotados de dons, de habilidades, de capacidades. Dificilmente nós nos perguntamos primeiramente como nos tornarmos pessoas melhores. Como nos tornarmos pessoas melhores. Paulo usa uma expressão aqui que eu quero explicar para os irmãos, porque percebam o texto de Gálatas, se os irmãos voltarem lá. Paulo diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aqui Paulo traz esse grande contraste, né, irmãos? Carne e Espírito. E a palavra grega que Paulo usa aqui para carne é a palavra sarx. E a palavra grega que é traduzida aqui é pneuma. A palavra carne, Paulo usa aqui a expressão sarx. E a palavra espírito, pneuma. O que é que Paulo está querendo trazer aqui e mostrar, irmãos? É que carne, e o uso dessa expressão sarx, ela está se referindo não à questão do físico, da matéria, mas a questão do caráter, da natureza pecaminosa, certo? Porque vai haver outras palavras para se referir à carne, no sentido de carne de matéria, de algo palpável. Mas aqui o propósito do apóstolo Paulo é justamente falar sobre carne no sentido de natureza pecaminosa. Então o que Paulo está dizendo é: irmãos, vocês não devem andar segundo a natureza pecaminosa, a carne de vocês, a inclinação para o mal. Por que, irmãos, isso era importantíssimo Paulo abordar aqui? Porque João tratou disso na sua primeira carta. Porque nesse período havia o embrião do chamado movimento gnóstico.
E o gnosticismo, que foi uma seita aí do primeiro século, ela partia do pressuposto de que a carne, a matéria, era má. Daí, algo naturalmente que eles fizeram foi negar a encarnação de Jesus, porque eles não entendiam que Jesus poderia ser um ser bom habitando numa matéria, numa carne. Então, os autores bíblicos, eles vão recorrer a essas expressões, essas expressões gregas, fazendo as distinções, para enfatizar quando diz assim, não ande segundo a carne, não é segundo o nosso corpo não, não é segundo a nossa matéria não, porque não é ele que nos faz pecar. Uma doutrina do romanismo, fruto desse equívoco também da carne, qual é, irmãos? O alto flagelo. O alto flagelo. O que é que Lutero fazia? O que é que Lutero fazia lá dentro dos mosteiros na sua guerra e no seu conflito em busca de um relacionamento pacífico com Deus? Se chicoteava, se açoitava. E aí pegaram uma expressão figurada de Paulo, quando Paulo diz, né, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele fala isso lá em Corinto, né, no sentido de Paulo usando figuradamente que se necessário fosse, ou a ideia é de uma guerra, de um conflito, como se estivéssemos realmente dando murros no nosso próprio corpo, açoitando o próprio corpo, mas é figuradamente. Então, a preocupação aqui do apóstolo Paulo não é dizer que você não deve andar segundo o seu corpo físico, não é isso. É dizer, não ande segundo a inclinação da vossa natureza pecaminosa, que é carne, que é carnal. Então, quando a gente encontra essa palavra no Novo Testamento, sarx, ela está se referindo à nossa natureza humana caída. Ela está se referindo à nossa natureza humana caída. Ela não está se referindo às nossas capacidades físicas, ela não está se referindo ao nosso corpo, mas à nossa natureza pecaminosa. Jesus traz esse conceito, irmãos, naquele momento, não é, em que Jesus está ali reinterpretando ou corrigindo a interpretação errada dos religiosos da sua época. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, vai dizendo, olha, vocês acham que o assassinato é só se você tirar a vida de alguém, fisicamente? Você acha que o adultério é só se porventura você tiver um relacionamento sexual? Você acha que o ódio ao próximo é só se você promover esse tipo de comportamento nocivo e destrutivo ao seu físico, à sua integridade? Não. Jesus vai falar justamente de questões que estão lá internamente imaterializadas ainda. E durante todo o seu ministério, o que foi que Jesus deixou muito claro? O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E a boca fala do que está cheio o nosso coração. A nossa luta, irmãos, e aí a gente precisa entender isso, a nossa luta não é o meio onde nós estamos, mas é o que há dentro de nós. Eu vou aqui refletir com os irmãos um pouquinho sobre o que às vezes a gente escuta. Não entre na política porque a política é suja. Já ouviram essa expressão? A questão, irmãos, é a política? É o meio? Sim ou não? É não. O que é que a política faz? Ela apenas revela e manifesta os corruptos. Mas você pode muito bem entrar e sair incontaminado pela sujeira que muitas vezes habita nesse ambiente, nesse meio.
Claro, irmãos, que para isso há uma luta o quê? Intensa, constante, de sedução, de propostas, de dinheiro, de poder, e tudo isso o nosso coração é o quê? Extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável. Mas é só para a política? Não, é para qualquer outra situação na nossa vida. É claro que a gente traz o dinheiro, não é? O sexo, não é? E o poder, a gente traz esse tripé como os maiores causadores, não é? Do declínio, do fracasso da vida espiritual do crente. Mas será que só são esses, irmãos? Será que se nós nos livrarmos desses três aspectos, né, do poder, do sexo e do dinheiro, a gente, de certa maneira, está livre, isento, tranquilo no que diz respeito ao pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, que quando nós adentramos nesses meios, esses meios aguçam aquilo que já tem dentro de nós. Por isso que eu digo o seguinte, irmãos. Para a gente pecar, nós não precisamos fazer muito esforço. Concordam comigo? Para a gente pecar, a gente não precisa fazer muito esforço, não. Para a gente obedecer à lei de Deus, sim. Aí a gente precisa se esforçar. Aí a gente precisa de morte, de abnegação, de renúncia. Mas para a gente pecar, a gente não precisa de muito empenho, de muito esforço, não. Se eu já sei disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar, não é? Situações às quais eu naturalmente vou ser mais propenso. Ah, pastor, a gente vai se isolar do mundo desse jeito. Isso pensou no período medieval, alguns, quando inclusive um movimento surgiu e se isolavam nas árvores, construíram casas nas árvores e ficavam isolados ali, achando que o não contato com a sociedade iria fazer com que não pecasse. E foi um movimento que nasceu morto porque o pecado não está fora, o pecado está onde? Dentro. O pecado está dentro. Aí aquela historinha que eu contei aqui no simpósio da Reforma Protestante, né? Vocês lembram, né? Do menininho que foi criado lá dentro do mosteiro, né? Então, saiu naturalmente o seu coração, a sua cobiça, os seus desejos, naturalmente ali já foram aflorados. Porque pecar, irmãos, é algo muito natural para a gente. Pecar é algo muito natural. Obedecer, renunciar, rejeitar, fugir, evitar, isso é o que exige sacrifício nosso. E aí Paulo está mostrando justamente que o pecado não é o nosso corpo, não é a nossa matéria. Por isso que nós não precisamos nos autoflagelar. Nós não precisamos açoitar o nosso próprio corpo. O que nós precisamos é matar a carne. Qual? A natureza, a inclinação para o pecado que é imaterial dentro de nós. E aí sim, essa inclinação leva a integralidade do nosso ser ao pecado. E aí o corpo, muitas vezes, ele só materializa. Ele só materializa. Não é? Já tinha começado a pecar antes, imaterialmente. Depois só concretizou e só materializou. Agora é interessante, irmãos, que Paulo vai citar aí, não é? No versículo de número 19, versículo 19 a 21, Paulo vai citar quais são as obras da carne, não é? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Encerrou? Não. E coisas semelhantes a estas. Certo?
coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esta é uma das passagens mais amedrontadoras da Bíblia, porque nos diz em termos inconfundíveis que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui, queridos irmãos, surge uma questão prática para a gente responder. E a questão prática que eu vou colocar para os irmãos é a seguinte: conhecemos pessoas que fizeram profissão de fé em Cristo, mas depois caíram em adultério, lutaram contra o abuso de álcool, ou combateram o orgulho e a contenção por toda a vida. Podemos concluir que qualquer pessoa que caia em um desses pecados não tem esperança para a salvação? É isso que Paulo está aqui dizendo? E aí eu quero ouvir a resposta dos irmãos. Olhem para o texto, tá bom, irmãos? Gálatas 5, 19 e 21. Essa lista aí, Paulo diz: desses aqui não o quê? Quem pratica aqui não herda o reino de Deus. Mas o irmão fez a profissão de fé, caiu em adultério, ou caiu no alcoolismo, ou é extremamente orgulhoso, ou vive, nesse combate ao orgulho, e outros pecados mais que a gente poderia citá-los, mas eu apenas quero citar esses. A pergunta é: esse irmão, essa irmã não é salvo em Cristo? É isso que Paulo está dizendo? É o quê? Sim. Sim. Exatamente. Quem? Sim, sim. O que é que a gente está colocando aqui, irmãos? É que a nossa salvação, ela não está atrelada, certo? A cometermos determinados pecados em nossa vida, em nossa caminhada. O que Paulo quer dizer aqui é que, se porventura esses pecados ou essas práticas, elas são o nosso estilo de vida, nós não estamos em quê? No espírito, mas estamos na carne. Certo? E é isso que Paulo está aqui nos ensinando, certo? Que se porventura isso é o estilo de vida, nós não estamos no espírito, nós estamos na carne. E aí, se nós estamos na carne, é sinônimo de que nós não estamos o quê? Regenerados. Se isso é o quê? O nosso estilo de vida. Agora, porque se a gente cair também nesse erro, irmãos, a gente vai defender o problema que Paulo estava tentando combater aqui na carta aos Gálatas, que era o antinomismo. Certo? Aqui a gente tem, no período do Novo Testamento, a gente tem dois extremos, o antinomismo e o legalismo. O que é o legalismo? É a lei e a obediência à lei como condição sine qua non para a salvação. Se alguém não obedece à lei, esse alguém está condenado.
O antinomismo é o inverso do legalismo. Salvo pela graça, não há lei, não há obediência. Pode viver de qualquer jeito. O legalismo é, se eu desobedecer um mandamento, está no inferno. O antinomismo é o contrário. Eu posso viver de qualquer jeito porque não tem necessidade de obediência a nenhum mandamento. Então, Paulo está combatendo justamente isso aqui. Se os irmãos voltarem um pouquinho aí os olhos para o texto de Gálatas, só para contextualizar ainda melhor, os irmãos vão perceber, ainda no capítulo de número 5, deixa eu só abrir aqui, versículo de número 13, de Gálatas 5. O que é que diz? Vamos juntos? Porque vós, irmãos, fostes chamados a que liberdade, irmãos? Liberdade de quê? Liberdade da lei, da tutela da lei, do jugo da lei. Então Paulo está dizendo, irmãos, nós somos chamados a liberdade. Então, nós não somos ou não vamos nos tornar cativos e reféns do legalismo, a lei como uma condição para ser salvo. Nós somos chamados para a liberdade. Então, vamos parar aqui desse peso, Paulo está dizendo. Agora, o que é que ele diz mais? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos chamados a uma vida de liberdade, mas a gente precisa ter cuidado para que essa liberdade não se torne libertinagem. Irmãos, nós estamos, na nossa época agora, vivendo a expressão dessas duas filosofias. Vocês conseguem perceber isso? A gente tem de um lado um legalismo, um tradicionalismo, uma tradição de homens que condena alguém até por usar uma barba, certo? E por outro lado, nós temos uma realidade de permitir tudo, absolutamente tudo, em outros movimentos. Então a gente tá no meio desses extremos. Ou as pessoas são extremamente rígidas, certo? Legalistas, colocam tradições humanas, usos e costumes como instrumento para a salvação, ou o outro lado, a libertinagem, a permissividade, a devassidão, tanto que é o que nós vemos aí em muitos movimentos, essa ideia de reinterpretar a Bíblia, de atualizar a Bíblia. Então, os extremos, a gente precisa ter cuidado para que a nossa vida esteja no equilíbrio. Porque aí no equilíbrio, irmãos, a gente não vai tolerar o pecado, mas a gente não vai ser pesado. Entendem? Eu fico às vezes pensando que a gente está tornando a vida cristã muito pesada, muito cinzenta, e a gente está perdendo o colorido da vida cristã. E aí, quando eu digo a gente, eu digo a própria vida da igreja, a gente mesmo. Não é o evangelho, porque o evangelho é suave. Jesus deixou claro isso. Mateus 11, 28, né? Todo mundo cita esse texto para chamar quem está com problema conjugal, quem está com problema financeiro, quem está com problema profissional, quem está... Vinde a mim, você que está cansado do seu casamento, Jesus vai resolver, está cansado dos seus filhos, Jesus está falando nada disso. Isso aí pode ser uma consequência. Mas Jesus está falando assim, você que está cansado de tentar justificar sua vida diante de Deus, por meio das suas obras, da obediência à lei, venha para mim e troque comigo, porque o meu fardo, o meu jugo é suave e é leve.
Não é esse peso imposto pelos religiosos, não. Que você não pode transgredir uma coisa que você já está no inferno. Mas hoje Mateus 11, 28 trata disso. Aí a vida cristã é uma vida de leveza. É uma vida de suavidade. Mas o meio em que nós estamos inseridos muitas vezes nos coloca um peso. Nos coloca um peso. E aí a vida cristã ela começa a deixar de ser colorida e começa a ser cinzenta. Sem sabor, sem doce, sem sal. E a gente precisa ter cuidado, sabe, irmãos? Porque aí muitos, justamente por causa dessa opressão, aí radicalizam, aí vão para outro extremo. Não é? Sim, Caio. Muitos se afastam. Muitos se afastam. Não é? E outros vão para esses movimentos mais novos, mais modernos, que aí permite tudo. Aí permite tudo. Aí vai para o que Paulo trata aqui, a libertinagem. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. O equilíbrio. Isso aqui é pecado? Está na Bíblia. É pecado lá no primeiro século, é pecado hoje no século 21, vai ser pecado sempre. O governo federal, a Justiça Federal, o Brasil aprovou lei tal. Vai continuar sendo pecado sempre. A Bíblia diz que é pecado. Mas a não tolerância com o pecado não significa, por outro lado, uma mão carrasca, cruel, onde não transmite e não mostra graça, misericórdia e perdão, principalmente para o arrependido. Eu não falo para o quanto mais. Não falo para o quanto mais. A gente vai ver adiante, eu vou parar por hoje, mas a gente vai ver adiante, irmãos, o exemplo de Jesus no fruto da mansidão. Como Jesus conseguiu ser alguém extremamente manso, que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas ao mesmo tempo, o quanto essa mansidão de Jesus não significava leniência, aceitação e tolerância com o pecado, com o desatino, com a libertinagem. E Jesus como foi firme e como combateu isso. Não é? E o exemplo para a gente, irmão, sempre foi, sempre será o nosso Senhor Jesus. Amém? Para a gente fechar, saiamos daqui hoje preocupados, não com os nossos dons, mas com o nosso fruto. Nossos dons a gente se preocupou nas 2 terças passadas. Quais são os dons que nós temos? Agora, eu quero que a gente saia daqui. Quando eu digo preocupado, é refletindo, irmãos. Expressão bem popular, né, irmã Sônia? Ruminando, que o animal faz, né? Ruminando, né? A gente ficar com essa palavra martelando na nossa mente, no nosso coração, ao dormir, ao acordar, sabe? Naquela série que eu trabalhei aqui há muitos anos atrás sobre disciplinas espirituais, uma delas é a meditação, que a gente esqueceu. Aquela expressãozinha lá, e nessa lei medita de dia e de noite. A meditação é diferente da leitura. Uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente meditar. É justamente esse momento de quietude que a gente precisa ter para que aquilo que a gente leu ou aquilo que a gente ouviu seja internalizado na nossa mente e no nosso coração e produza a transformação necessária. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Nossos lares.